todos preparados para a aula de hoje, onde nós estudaremos História, as ditaduras no Brasil. Antes, um recadinho. Pegue firme, já estamos no final, e as nossas avaliações do quarto bimestre iniciam agora, dia 30 de novembro, ok? Vem comigo. Nas nossas aulas de História, você tem aprendido sobre as manifestações populares no Brasil e como isso foi importante para mudar o rumo da história. Hoje, nós vamos ver que houveram dois momentos em que isso não foi permitido. As manifestações populares são uma importante ferramenta, um importante meio de reivindicação dos seus direitos, desejos por parte da população. Isso de qualquer país. Na página 133, vocês estão vendo duas figuras. A figura de cima, que é uma manifestação contra o aumento da tarifa do transporte público em São Paulo, essa de 2016, e a de baixo, a marcha contra o trabalho infantil em Recife, em 2015. Acompanhe a leitura comigo na página 134. As ditaduras no Brasil. Você já ouviu falar em ditadura? Leia o significado da palavra. Ditadura: um regime político ou uma forma de governo autoritária em que o governante ou grupo dos governantes exerce o poder sem restrições. Não são admitidas opiniões contrárias e, para impedir que a população se manifeste contra isso, são utilizadas diversas formas de repressão. No Brasil, a ditadura foi instaurada em dois momentos diferentes. No primeiro, que teve início em 1937 e durou até 1945, o país foi governado por Getúlio Vargas. O segundo período ditatorial iniciou-se em 1964 e teve como primeiro governante o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Este governo durou mais de 20 anos e só findou em 1985. Durante esse período, o Brasil foi comandado por diversos presidentes militares. Continuando na página 136, Getúlio Vargas, do governo democrático à ditadura. Em 1930, depois de um movimento que pôs fim à Primeira República, tirando do poder os antigos coronéis e acabando com o acordo chamado Café com Leite, Getúlio Vargas assumiu a presidência da República em caráter provisório. Aqui vai uma curiosidade: essa expressão café com leite é porque até então o Brasil era governado ou por um presidente paulista, café, ou por um presidente mineiro, leite, que eram os principais produtos produzidos na época. Com a entrada de Getúlio Vargas, um gaúcho, quebra-se essa, aspas, política do café com leite. Em 1934, a mesma Assembleia Constituinte que criou novas leis trabalhistas, elegeu Getúlio Vargas presidente da República. O novo governante não foi, portanto, eleito pelo povo. Essa Constituição, porém, previa que o primeiro presidente da República, após a promulgação, seria escolhido indiretamente. O mandato dos presidentes duraria 4 anos. Depois disso, os cidadãos brasileiros, incluindo as mulheres que passaram a ter direitos políticos, lembrem que até então as mulheres não podiam votar, iriam às urnas para escolher um governante. Entre 1934 e 1937, os brasileiros viveram sob um governo democrático, ou seja, sob as leis da Constituição de 1934. No entanto, pouco tempo antes das novas eleições, quando alguns candidatos começaram a se organizar para a campanha presidencial, Getúlio Vargas mudou as regras. Autoritariamente, apoiado apenas pelos grupos que pensavam como ele, cancelou as eleições, proibiu a atuação dos partidos políticos, censurou os jornais e os programas de rádio e anulou a Constituição de 1934. Passou então a governar como um ditador,
O período em que o país viveu sob a ditadura de Vargas é conhecido como Estado Novo, que durou 8 anos, de 1937 a 1945. No dia do golpe de Estado, em discurso transmitido pelas rádios, Getúlio Vargas informou à população que instituía uma maneira forte de governar, cujo lema seria paz, justiça e trabalho. A partir desse momento, Vargas governou o Brasil de forma autoritária, tendo seus atos sustentados por uma nova Constituição, a de 1937, que lhe dava todos os poderes. Como estratégia para reprimir aqueles que iam contra o seu governo, perseguiu quem se opusesse a ele, chegando a prender vários de seus opositores. O Departamento de Imprensa e Propaganda. Para fazer valer as suas ideias e garantir que ninguém as contestasse, Getúlio Vargas criou em 1939 o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Por meio deste órgão, o novo governo passou a controlar os meios de comunicação da época, os jornais, as revistas e as rádios, e também as atividades artísticas, como a literatura e o teatro, os programas de rádio, as peças de teatro e as letras de música que contivesse qualquer tipo de crítica ao governo eram censurados. Os cinemas eram obrigados a passar pequenos filmes antes das sessões, divulgando os aspectos positivos do Brasil. Eram distribuídos livros, revistas e panfletos que buscavam convencer a população de quão justo e bom era o presidente. Os livros escolares também sofreram modificações e passaram a elogiar Getúlio Vargas, além de mostrar uma visão bastante otimista sobre os rumos daquele governo e do país. O Departamento de Imprensa e Propaganda DIP também produzia um programa de rádio chamado Hora do Brasil, na qual eram apresentadas as principais realizações do governo, além dos discursos acalorados do presidente. Acalorado é que demonstra muito entusiasmo. A partir de 1938, os estabelecimentos públicos foram obrigados, por lei, a ligar o rádio durante a transmissão do programa, para que todos o ouvissem. Grande parte da popularidade de Getúlio Vargas deveu-se a esse departamento de propaganda, que soube aproveitar muito bem a forte presença do rádio na vida da população brasileira. Encerramos a nossa videoaula de hoje e agora é com vocês. Façam os exercícios do Google Forms e qualquer dúvida a gente vai conversando pelo chat. Até mais!